Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado Mensageiro do Conselho de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, 25 de dezembro, Natal do Senhor. Chegamos neste domingo abençoado na nossa rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, com o programa Minutos do Evangelho, da Paróquia Santo Berto, aqui de Ibirama, realizado pela Pastoral da Comunicação. Natal. Alegremo-nos, pois um menino nasceu para nós. Com os olhos da fé, somos convidados a contemplar e adorar o portador da paz e da salvação, a luz que ilumina os caminhos da humanidade, dissipando as trevas. Neste dia santo, celebramos o esplendor da glória do Pai, a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. E o programa desse domingo, ele é especial, porque é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos trazer os santos da igreja, falando das pessoas que amaram a Deus sobre todas as coisas e cumpriram os seus mandamentos, amando também a sua Santa Igreja. Momento com Maria de hoje, muito especial, onde vamos falar da importância que Maria tem para o Natal. O evangelho de hoje, muito lindo, um evangelho de São João, que faz uma ligação diretamente com o livro do Gênesis, uma reflexão aí do nosso catecismo da Santa Igreja, e mais uma reflexão do dia a dia com o evangelho, em cima deste evangelho de hoje, que é muito apropriado para essa data. Muito bem, é um programa especial feito com carinho para todos. Vamos falar também da agenda da nossa paróquia, trazer aí os recados dos compromissos paroquiais, música de Natal vai ter também, que esse dia seja abençoado e renove em nossa vida a presença do Senhor Jesus. E hoje também nós vamos ter no quadro com a palavra a igreja, uma mensagem de Natal da nossa amiga Ananda, do movimento Cursilho da Cristandade. Ela vai trazer uma mensagem muito bonita do Natal. Também uma mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Onésimo, e temos também a mensagem do nosso pároco, o Padre William. Tudo isso no quadro com a palavra a igreja de hoje. Programa Minutos do Evangelho, rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. E hoje, nesse programa especial de Natal, vamos falar dos santos da nossa Santa Igreja Católica, do dia 19 de dezembro até a data de hoje, 25 de dezembro, domingo, dia do nascimento do Cristo Senhor. Vamos então para o dia 19, foi segunda-feira, dia do bem-aventurado Urbano V, o Papa. Nasceu no castelo de Grisac, em Languedoc, no ano de 1310, de família nobre. Ingressara ainda muito jovem no mosteiro dos Beneditinos do Priorado de Chirac, onde recebeu sólida cultura. Doutorou-se em Direito Canônico e Civil e ensinou na Universidade de Montpellier, Toulouse e Avignon, antes de receber da Cúria Pontífica vários encargos, como delegado em Milão e em Nápoles, onde chegou-lhe a nomeação para pontífice. Consagrado bispo em Avignon, no mesmo dia, 6 de novembro de 1362, recebia a tiara com o nome de Urbano V. A esperança de volta do Papa a Roma pareceu logo que se realizaria. A citada carta de Petrarca é exemplo desta vivíssima expectativa. Este Papa, ativíssimo e piedoso, mostrou logo possuir os dotes do homem de governo e mão firme no guiar a barca de Pedro numa época tão difícil na vida interna da Igreja. Morreu de fato a 19 de dezembro de 1370, não conseguindo manter a sede papal em Roma, tempos nebulosos. Na terça-feira, dia 20 de dezembro,
dia de São Zeferino, também papa. Zeferino é um dos papas que teve longo pontificado. Segundo Eusébio de Cesareia, foi papa de 202 a 219, e segundo o catálogo liberiano, de 198 a 217. Precisamente o longo pontificado é uma das poucas coisas que sabemos com certeza a respeito de São Zeferino. Foi de fato durante o seu pontificado que se desencadeou a perseguição de Sétimo Severo, imperador romano. Entre os mártires ilustres desta perseguição estavam Perpétua e Felicidade, martirizadas em Cartago, juntamente com Saturnino, Secúndulo, Revogado, Saturo. Talvez tenha morrido mártir também Santo Irineu, mártir com toda a certeza e até mesmo na presença de Sétimo Severo, foi Santo Andeolo. A paz voltou em 211, com a subida ao trono de Caracalla, e continuou praticamente também sobre os sucessores Macrino, Heliogabalo e Alexandre Severo. Por isso, só impropriamente São Zeferino pode ser considerado mártir, como o fez o cardeal Barônio, e depois dele o martirológico romano, de seu arbítrio e contra a tradição que sempre venerou Zeferino como confessor. Não obstante a ausência de perseguições, São Zeferino não teve pontificado fácil. Foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, num edifício onde foi sepultado depois também São Tarcísio, esse sim, um grande mártir. Na quarta-feira, dia 21, dia de São Pedro Canísio, presbítero e doutor da Igreja. Este santo viveu em pleno clima da Reforma e da Contra-Reforma. Tomou parte ativa no Concílio de Trento, como teólogo do cardeal Truchsess e conselheiro do Papa. Distinguiu-se pela profundidade da sua cultura teológica, pelo seu zelo e operosidade, mas também pelo espírito pacífico e conciliador. Santo Inácio o chamou à Itália, mandando-o por primeiro a Sicília para aí fundar o primeiro dos renomados colégios, depois a Bolonha para ensinar teologia. Por fim, o mandou novamente à Alemanha, onde por 30 anos, na qualidade de superior provincial, infundiu suas melhores energias em uma época tão difícil, pela cisão operada pela Reforma Protestante. Teve o merecido epíteto de segundo apóstolo da Alemanha. O primeiro foi dado a São Bonifácio. Como escritor, não se dedicou somente às obras da erudição, mas também, e sobretudo, às catequéticas, adaptando o ensino à capacidade dos pequenos e dos grandes. São Pio V lhe ofereceu o cardinalato, mas Pedro Canizo suplicou ao Papa que o deixasse no seu humilde serviço da comunidade, ocupando tempo na oração e na penitência. Morreu em Friburgo, na Suíça, 21 de dezembro de 1597. Teve as honras dos altares e o título de doutor da Igreja em 1925. Dia 23 de dezembro, sexta-feira, dia de São João Câncio, presbítero. João nasceu em Kret, pequena localidade da Polônia, em 1390. Em Cracóvia, fez os seus estudos, laureou-se e foi ordenado sacerdote. Obteve a cátedra universitária no momento em que a controvérsia hussita se tornava mais acesa. João discutiu com vários opositores, recebendo nestas disputas mais insultos que argumentações objetivas. Quando a sua humildade e a sua paciência eram postas à prova, sem perder a costumeira serenidade de espírito, se limitava a responder, graças a Deus. Morreu em Cracóvia, com a idade de 83 anos, na noite de Natal do ano de 1473. No sábado, ontem, dia 24, vigília de Natal, dia das santas Hermínia e Adélia, religiosas. Hermínia, de onde vem o nome irmã, e Adélia têm muitas coisas em comum. Ambas estão ligadas ao florescimento do cristianismo no coração da Alemanha durante a missão de dois grandes apóstolos, Willibrordo e Bonifácio, as quais colaboraram na obra com o sustento tanto material como espiritual. Ambas foram fundadoras de mosteiros, dos quais foram também abadesas. Ambas são festejadas no dia 24 de dezembro.
A morte de Santa Hermínia ocorreu provavelmente no ano de 708, mais ou menos, uns 20 anos antes da morte de Santa Adélia de Pfalzel, ligada ao nome de outro grande apóstolo da Alemanha, o inglês São Bonifácio, que pregou o evangelho na Frísia, na primeira metade do século VIII. Durante uma de suas frequentes viagens da Frísia, a Renânia, o incansável missionário, foi hóspede do mosteiro de Pfalzel, em Treveros, do qual era a abadesa Adélia. E hoje, domingo, dia muito especial, Natal do Senhor, vamos lá, a igreja celebra, com a solenidade do Natal, a manifestação do Verbo de Deus aos homens. É esse, de fato, o sentido espiritual que decorre da própria liturgia, que oferece para a nossa meditação o nascimento eterno do Verbo, o Filho Jesus. No íntimo dos esplendores do Pai, a aparição temporária na humildade da carne, a sua volta no juízo final. Um antigo documento, o Cronógrafo, do ano de 354, atesta a existência em Roma desta festa, a 25 de dezembro, que corresponde à celebração pagã do solstício de inverno, isto é, o nascimento do novo sol, que após a noite mais longa do ano, retomava novo vigor. A gente falou isso no programa especial de ontem, aqui na rádio. Celebrando neste dia o nascimento daquele que é o verdadeiro sol, a luz do mundo, que surge da noite do paganismo, pretendeu-se dar significado novo, totalmente novo, a uma tradição pagã vivida pelo povo, pois coincidia com as férias de Saturno, durante as quais os escravos recebiam presentes dos seus senhores e eram convidados a se sentarem à mesa de seus donos como cidadãos livres. Naquela época era complicado. Os presentes natalinos, porém, pretendem chamar a atenção para os presentes dos pastores e dos reis magos ao menino Jesus. No Oriente, o nascimento de Jesus era festejado no dia 6 de janeiro com o nome de Epifania, que quer dizer manifestação. Depois também a Igreja Oriental começou a celebrá-lo na data de 25 de dezembro, conforme encontramos em Antioquia pelo ano de 376, no tempo de São Crisóstomo, e em 380 em Constantinopla. Enquanto isso, no Ocidente, era introduzida a festa da Epifania, última festa do ciclo natalino, para comemorar a revelação da divindade de Cristo ao mundo pagão. Os textos da liturgia natalina, formulados numa época de reação à heresia de Ário sobre a Trindade, enfocam com a força de uma calorosa poesia e com rigor teológico a divindade do menino nascido na gruta de Belém e a sua realeza e onipotência, para convidar-nos à adoração do insondável mistério do Deus revestido de carne humana, filho da Puríssima Virgem Maria. A encarnação de Cristo marca a participação direta dos homens na vida divina. A restauração do homem, mediante o nascimento espiritual de Jesus nas almas, é o tema sugerido pela devoção e pela piedade cristãs, que além das comoventes tradições natalinas, florescidas às margens da liturgia, convidam a meditar anualmente sobre o mistério da nossa salvação em Cristo Senhor. É uma época que se viveu e que se transformou o que nós conhecemos hoje. Então, dessas datas tão importantes. Todos os santos da Igreja roguem por nós, porque somos pecadores. Encerramos esta parte do programa desse dia de Natal com a música do Salmo da liturgia de hoje. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. E a seguir, a gente já chega aí com o Momento com Maria deste Natal. Natal do Senhor. E de fato, não há Natal sem Maria. Chegamos com o Momento com Maria desse dia de Natal. Foi através do seu sim que a humanidade recebeu Jesus. Deus quis precisar de uma humilde mulher, Maria de Nazaré. Ela é única por ter sido escolhida para a sublime missão de ser mãe do Salvador do mundo. A partir do momento da Anunciação,
Quando Maria respondeu: "Faça-se em mim segundo a tua palavra", nunca mais ficamos sem Jesus. Na plenitude dos tempos, isto é, no tempo que Deus mesmo escolheu, ele veio fazer morada entre nós. Algo novo aconteceu. Maria foi o canal da graça divina nesse momento da história da humanidade. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, para que recebêssemos a sua adoção. Está em Gálatas. Todo dia 8 de setembro, na festa da Natividade da Virgem Maria, já podemos vislumbrar o clarão do Natal, quando no hino da Liturgia das Horas cantamos: "Tua beleza fulgura, cingida apenas por véus, pois nos trouxeste tão pura o próprio Filho de Deus." Hoje é teu dia. Nasceste, vieste sem mancha à luz. Com teu Natal, tu nos destes o do teu Filho, Jesus. Os evangelistas Mateus e Lucas apresentam as narrativas do nascimento de Jesus, cada um com suas características próprias. Eles se completam. Acredita-se que Lucas deve ter colhido dos lábios de Maria muito do que narra no início do seu evangelho. É claro que não podemos esquecer que Jesus é sempre o centro. Maria está lá como mãe. Maria adora, escuta, acolhe a todos aqueles que vêm até Jesus. Os anos vão passando e o Natal continua nos encantando. Na pobreza do presépio, aquela criança, ela questiona os poderosos do mundo. Padre Rock Schneider, escrevendo sobre o mistério do Natal, diz o seguinte: a manjedoura de Belém foi o primeiro púlpito de Jesus. Quantas lições de sabedoria, de fé, de eternidade nas palhas daquele presépio. Mateus tem um olhar bem cuidadoso sobre Maria, que amplia muito a imagem dela. Além de narrar a infância, ele relata acontecimentos da vida pública de Jesus, mencionando a pessoa de Maria. A finalidade dos dois evangelistas era apresentar quem é o Cristo ressuscitado. O Papa Francisco, na carta encíclica Lumen Fidei, termina o número 60 com uma prece a Maria, pedindo-lhe que ajude a nossa fé e que semeie nela a alegria do ressuscitado. O Natal tem o seu ponto alto na Páscoa, porque Jesus é vida e ressurreição. A Páscoa é a maior festa do povo cristão. A prova de que Jesus é Deus, que venceu o pecado e a morte por sua ressurreição. Por isso, nos alegramos e bendizemos a Deus. O Papa Francisco nos diz ainda que Maria está intimamente associada com aquilo em que acreditamos. Na concepção virginal de Maria, temos um sinal claro da filiação divina de Cristo. A origem eterna de Cristo está no Pai. Ele é o Filho em sentido total e único, e por isso nasce no tempo, sem intervenção do homem. A verdadeira maternidade de Maria garantiu ao Filho de Deus, no despojamento de Jesus, no silêncio orante de José e Maria. Nós, por nossa vez, ficamos encantados também. Mas é importante saber que essa criança cresceu em estatura, idade e em graça. Nós não devemos conservar a imagem de um Jesus sempre criança. Não, o Natal é hoje. A vida continua e nós crescemos e devemos saber que nossa fé ensina que Jesus está conosco hoje, totalmente inserido em nossa história. Mas, como revelação do amor de Deus que nos amou primeiro, Jesus, sendo Deus, o Deus invisível, assumiu nossa humanidade, com exceção do pecado. Elevou a dignidade da mulher, escolhendo Maria. Quis permanecer 9 meses no seio materno, nascer. Quis ter um pai adotivo na pessoa de José, ter uma família. Ele foi criança. Quantas lições podemos aprender? A Igreja continua repetindo esses mesmos ensinamentos em defesa da vida. Deixemo-nos envolver pelo amor de Deus
revelado na criança que Maria envolveu em faixas e reclinou na manjedoura. Vamos todos nós abrir o nosso coração para Jesus e seremos envolvidos também pelo amor e pela ternura de Maria. O nascimento de Jesus na manjedoura de Belém é a realização mais sublime do amor que Deus nos tem, como nos lembra o próprio Salvador. Deus tanto amou o mundo que nos deu o seu próprio Filho. Está em João. E São João reafirma: foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. É a proclamação da nova aliança de Deus com o seu povo. Como Jesus nos lembra: não quisestes sacrifícios nem oblações, mas me preparaste um corpo. E São Paulo sublinha: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, nascido de uma mulher. No Natal de Cristo, surge para toda a humanidade a esperança da verdadeira vida e felicidade, porque a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontra no seu Senhor e Mestre, que agora faz parte da nossa história. Nos desígnios de Deus, o Natal de Jesus tem, para Maria, uma significação única. A bem-aventurada Virgem, predestinada desde toda a eternidade, junto com a encarnação do Verbo Divino para ser mãe de Deus, foi na terra, por disposição da divina providência, a mãe do Redentor Divino, mais que ninguém, sua companheira generosa e a humilde escrava do Senhor. Toda mãe, no nascimento de um filho, sente uma grande alegria por haver nascido um homem no mundo. Maria, no entanto, sabia que aquela criança deitada nas palhas da manjedoura, seu filho, era o Filho do Altíssimo. No seu íntimo, se misturavam, como num só sentimento, o amor de mãe e a adoração da humilde serva. Santo Agostinho, o grande Santo Agostinho, comenta: Jesus veio por meio de uma mulher que foi sua mãe, ele que é Deus e Senhor do céu e da terra. Enquanto Senhor do mundo, Senhor do céu e da terra, é certamente Senhor também de Maria. Enquanto Criador do céu e da terra, é Criador também de Maria. Mas enquanto gerado de uma mulher, é filho de Maria. Santo Agostinho, comentando o Evangelho de São João. No Natal se demonstra a excepcional grandeza de Maria, pois só ela pode dizer a Jesus o que o Pai lhe diz desde toda a eternidade: Tu és o meu filho. Mas em seu olhar de fé, Maria via mais longe. Sabia que esse filho fora enviado por Deus para salvar o povo de seus pecados, que deveria ser o primogênito entre muitos irmãos. Por isso, ao abraçá-lo e beijá-lo, sente-se mãe solícita, que deverá acompanhar carinhosamente todos os irmãos de seu filho, que ainda peregrinam rodeados de perigos e dificuldades, até que sejam conduzidos à feliz pátria. Por isso, o Natal de Cristo e de Maria é também o nosso Natal, a comemoração de nosso nascimento em Cristo e por Cristo. E no nosso Natal, como no de Cristo, é indispensável a presença de Maria. Na encíclica Evangelii Gaudium, Evangelho da Alegria, o Papa Francisco deixou-nos uma profunda reflexão sobre a Virgem Maria, que mostra um pouco mais da sua grandeza. Com palavras profundas ensina que Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com os pobres paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o vinho da nossa vida. É aquela que tem o coração trespassado pela espada, que compreende todas as penas. Como mãe de todos, é sinal de esperança para os povos que sofrem as dores do parto, até que germine a justiça. Ela é a missionária, que se aproxima de nós para nos acompanhar ao longo da vida, abrindo os corações à fé com seu afeto materno. Como uma verdadeira mãe, caminha conosco, luta conosco e aproxima-nos incessantemente do amor de Deus. Através dos diferentes títulos marianos, geralmente ligados aos santuários,
compartilha as vicissitudes de cada povo que recebeu o Evangelho e entra a formar parte da sua identidade histórica. Muitos pais cristãos pedem o batismo para seus filhos num santuário mariano, manifestando assim a fé na ação materna de Maria, que gera novos filhos para Deus. É lá, nos santuários, que se pode observar como Maria reúne ao seu redor os filhos, que com grandes sacrifícios vêm peregrinos para ver e deixar-se olhar por ela. Lá encontram a força de Deus para suportar os sofrimentos e as fadigas da vida. Como a São João Diego, Maria oferece-lhe a carícia da sua consolação materna e diz-lhes: não se perturbe o teu coração. Não estou aqui eu, que sou tua mãe? Nada melhor do que meditar as grandes virtudes da Virgem de Nazaré, aquela que Deus escolheu para a mãe do seu filho. O padre jesuíta Alexandre Joseph Eroloville, nascido em 1716, massacrado na Revolução Francesa, escreveu um belo livro, Imitação de Maria, a exemplo da imitação de Cristo de Tomás de Kempis. Ele nos mostra as virtudes daquela que é mãe de Deus. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Nenhum de nós pode escolher a sua mãe, mas Jesus pôde. Então, é claro, escolheu a melhor, a mais humilde, a mais desapegada de si e das criaturas, a mais pura, a mais singela e doce criatura, aquela que é cheia de graça. Deus se encantou com sua pequenez. Ele olhou para a humildade de sua serva. Por isso, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Quem se humilha será exaltado. O Papa nos recorda que ela soube transformar a gruta fria de Belém, onde os animais se refugiavam do frio numa noite quente, maternidade do Filho de Deus. Ela antecipou o primeiro milagre do Divino Redentor, para que a festa de Caná não acabasse. Ela aceitou sem reclamar que a espada de Simeão transpassasse aos poucos o seu sagrado coração, desde a fuga para o Egito até o Calvário. É uma espada transpassará a tua alma. Ela caminha conosco, adoçando as nossas cruzes, fazendo como a mãe que coloca açúcar no remédio amargo para o filho beber. Nos seus santuários pelo mundo todo, o Papa lembra que ela distribui copiosamente suas bênçãos e seus filhos experimentam seu amor e recebem suas graças. Ela é a discípula perfeita e conservava todas estas palavras, meditando-as no seu coração, meditava e as guardava. Ela é a mãe espiritual de cada irmão de Jesus, para formar a sua imagem em cada um de nós. Ela recebeu de Deus, desde os primórdios, o poder e a missão de vencer o dragão vermelho. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao menino. Os seus filhos a amam e por isso lhe dão-lhe centenas de títulos inumeráveis: Imaculada, Porta do Céu, Augusta Rainha do Céu, Virgem do Perpétuo Socorro, Refúgio dos Pecadores, Consoladora dos Aflitos. E a grande mensagem que ela nos deixa é essa: fazei o que ele vos disser. São todas essas glórias à Virgem Maria, nossa mãe, mãe de Jesus e da Igreja, que nós devemos meditar no silêncio do presépio. Que as luzes e as bênçãos do menino Deus penetrem nossa alma pelo coração daquela que o gerou para nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. No princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o receberam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunha da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama dizendo: Este era aquele de quem eu disse: o que há de vir depois de mim é mais do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós participamos de sua plenitude e recebemos graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foram trazidas por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está no seio do Pai, ele mesmo é que o deu a conhecer. Palavras da salvação. Oração. Ó Deus, fonte de toda luz, suplicamo-vos que iluminai nosso entendimento, dai-nos um espírito diligente e dócil e um desejo eficaz de aplicar o que ouvimos para a glória de Deus, a santificação de nossas almas e a salvação do próximo. Amém. A reflexão de hoje, ela nos vem do Catecismo da nossa Santa Igreja, onde fala desse evangelho que acabamos de ouvir de São João. Retomando a expressão de São João, o Verbo se fez carne, a Igreja chama encarnação ao fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana, para nela levar a efeito a nossa salvação. No hino que nos foi conservado por São Paulo, a Igreja canta este mistério. Tendo em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus, ele, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, assumindo a condição de servo. Tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até a morte, e morte de cruz. A Epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. É por isso que, ao entrar neste mundo, Cristo diz: Não quiseste sacrifícios e oferendas, mas formaste-me um corpo. Holocaustos e imolações pelo pecado não te foram agradáveis. Então eu disse: Eis-me aqui, para fazer a tua vontade. A fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Nisto haveis de reconhecer o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa a Jesus Cristo encarnado é Deus. É esta a alegre convicção da Igreja desde o seu princípio, ao cantar o grande mistério da piedade. Ele manifestou-se na carne. Enquanto cristãos, busquemos resgatar o verdadeiro sentido desta festa e compartilhá-la com nossos irmãos. E do compêndio do Catecismo da nossa Santa Igreja, eu trago a pergunta: por que é que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, por causa de nós, homens, e para nossa salvação, ou seja, para nos reconciliar a nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos tornar participantes da natureza divina.
E o que significa a palavra encarnação? A Igreja chama encarnação ao mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana, na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus fez-se carne, tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é o sinal distintivo da fé cristã. E para encerrar, eu trago a reflexão do dia a dia com o Evangelho. O prólogo do Evangelho de João, apresentado na liturgia deste dia de Natal, inicia da mesma forma que o Gênesis, no princípio. Isso nos dá a ideia de que, com a chegada do Messias de Nazaré, surge nova criação. O autor apresenta a palavra existente desde antes da criação. Ela estava junto a Deus. Era o próprio Deus. Essa palavra tem força criadora. Tudo foi feito por meio dela. Do caos, ela cria o cosmos. Há 2000 anos, essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Fez-se gente como nós e nos revelou o Pai. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Conhecendo a vida de Cristo, sua mensagem e suas opções, conheceremos o Pai de Jesus e o Pai de todos nós. Jesus é a fonte que nos aproxima do mistério de Deus. Através da humanidade de Jesus, poderemos chegar à divindade. A seguir, o evangelista apresenta a figura e a missão de João Batista, que veio preparar o caminho e apontar a chegada da palavra. Ela é luz que dissipa as trevas, mas nem todos se dispuseram a acolhê-la, preferindo as trevas à luz. A celebração do Natal nos ensina que Deus não está mais distante e invisível, mas encontra-se encarnado entre nós. Ele é o Emanuel, o Deus sempre conosco. Aquele que era desconhecido tornou-se presente no meio de nós e se comunica com a humanidade. O Cristo Senhor, nascido na manjedoura. Que o Senhor nos ilumine e nos mostre o caminho correto a seguir. Amém. Continuando então com o nosso programa deste domingo, um quadro com a palavra à Igreja. Neste domingo especial de Natal, nosso quadro também é especial. No primeiro momento, a gente vai trazer aí uma mensagem feita pela Ananda Bhatt. Ela é do movimento Cursilho da Cristandade, né, e preparou aí um momento para a gente. Vamos apreciar com muita atenção. Olá José, muito obrigada pelo convite. Primeiramente gostaria de agradecer você em nome de toda a paróquia Santo Huberto, comunicador da PASCOM, que ao longo deste ano de 2022 se dedicou a comunicar o Cristo por meio do seu testemunho pessoal e do seu trabalho apostólico. A nossa mais profunda gratidão em nome da missão que o próprio Deus os confiou. Não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todos. Hoje nasceu para vós, na cidade de Davi, um Salvador, que é o Cristo Senhor. Achareis um recém-nascido envolto em faixas de reclinado numa manjedoura. O Natal significa que Jesus, o Filho unigênito de Deus, nasceu e que com ele se revelou o infinito amor de Deus pelos homens. Tanto amou a Deus o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Natal é época de renascimento, época de reacender o fogo da vida, de renovar os sonhos e metas para o ano novo que já se anuncia. Este foi um ano de alegrias, de algumas tristezas e muitas realizações, mas o importante é refletir sobre os acontecimentos, a jornada do dia a dia e concluir ao final que tivemos um saldo de crescimento e aprendizado. O melhor de tudo, Natal quer dizer um espírito de amor, um tempo quando o amor de Deus e o amor dos seres humanos deveriam prevalecer acima de todo ódio e amargura. Um tempo em que nossos pensamentos, ações
e o espírito de nossas vidas manifestam a presença de Deus. Temos que dar lugar no nosso coração para o menino Jesus entrar e renovar nosso coração, tirar dele todo o ódio, o rancor e dar espaço para o amor e a paz. Mais um ano chega ao fim. Colhemos os frutos semeados ao longo da nossa caminhada, revemos as nossas ações, reconhecemos alguns erros e nos orgulhamos das nossas vitórias. Olhamos para a frente com esperança. Recebemos um novo ano, encarando com disposição novos desafios, novos projetos. Natal, tempo de reacender em nossos corações a chama da esperança, da vida plena, da alegria, da amizade e da comunhão. Lembremos-nos de que nosso coração é o lugar que Deus escolheu para nascer, pois somos únicos diante dele. No entanto, como Pai amoroso que é, o Senhor continua a respeitar nossa liberdade e espera darmos o primeiro passo na direção certa para que sua luz entre em nossa vida. Já dizia Dom Helder Câmara, Natal não foi só um dia. Sempre que estamos dispostos a renascer, deixando cair a capa da ignorância, da irreverência e do egoísmo que tanto tem marcado a sociedade, disseminando violência, sempre que nos despimos do homem velho, de uma mulher velha em função de um novo homem, capaz de partilhar o que temos e o que somos, de ver a face de Cristo no outro, independente de sua condição, capaz de reconhecer-se igual ao nosso semelhante como ser limitado e não como um semideus, estamos vivenciando o Natal. É aquele momento que a gente fica sensível, tantos acontecimentos durante o ano, tantas coisas ruins, mas tem alguém que dá significado a tudo isso, e é Jesus Cristo. E Jesus Cristo dá sentido a todas as coisas boas que aconteceram na sua vida e também nas ruins. É Ele que te dá força. Neste Natal, em todos os outros dias, meu irmão, minha irmã, deixe Jesus dar sentido à sua vida. Eu tenho certeza que se você deixar Jesus entrar no seu coração, a sua vida vai ser muito mais feliz. Aprendamos a abrir o nosso coração para acolher o doce hóspede que não se cansa de ansiar um lugarzinho para fixar morada e ser mais em nós. O Papa João Paulo II, na festa litúrgica de Santo Estevão, disse: o menino que contemplamos no presépio é exigente, mas é também compreensivo e paciente. Se formos dóceis à sua ação, ele tomar-nos-á pela mão e acompanhar-nos-á por isso, não devemos temer. Às vezes pode parecer muito difícil seguir os seus passos, mas se ele caminha conosco, tudo se torna mais fácil e ameno. Então, agora vamos conferir uma canção, a canção Um Canto de Esperança, onde vários talentos da música regional soltaram a voz para uma mensagem de esperança para você. Quanta coisa boa existe nesse mundo, quanta coisa boa existe pra falar, seja em prosa ou em verso, se na terra ou no universo, as palavras de amor ecoam no ar. no voo de um passarinho vejo a liberdade, no sorriso da criança a ingenuidade. É isso que desejo a todos, que Cristo venha aqui de novo e fale com sua ternura para a humanidade. Meu coração quer sonhos bons, Quer a energia positiva para nós, e que a emoção seja o refrão de uma melodia feita por uma só voz. Que nesse novo ano que começa agora não sejam só palavras da boca pra fora. espero que
nossa alegria, seja a nossa companhia. E a felicidade e o amor sejam nossa história. Voo de um passarinho, vejo a liberdade. No sorriso da criança, a ingenuidade. É isso que desejo a todos, que Cristo venha aqui de novo E fale com sua ternura para a humanidade. meu coração. Quer sonhos bons, Quer a energia positiva para nós. e que a emoção seja o refrão de uma melodia feita por uma só voz. No voo de um passarinho vejo a liberdade. No sorriso da criança, a ingenuidade. É isso que desejo a todos, que Cristo venha aqui de novo. Fale com sua ternura para a humanidade. Meu coração quer sonhos bons. Quer a energia positiva para nós, e que a emoção seja o refrão de uma melodia feita por uma só voz. Meu coração quer sonhos bons, quer a energia positiva para nós, e que a emoção seja o refrão de uma melodia feita por uma só voz. Meu coração quer sonhos bons, quer a energia positiva para nós, e que a emoção seja o refrão de uma melodia feita por uma só voz. Que canção linda, né? Senhor, o teu Natal chegou. Depositamos diante de tua manjedoura todos os nossos sonhos, todas as nossas lágrimas e esperanças que estão contidas em nosso coração. Pedimos, Senhor Jesus, por aqueles que choram sem ter quem lhe enxugue uma lágrima, por aqueles que gemem sem ter quem escute o seu clamor. Suplicamos por aqueles que te buscam sem saber ao certo onde te encontrar. Para tantos que gritam paz quando nada mais podem gritar. Abençoa, menino Jesus, cada pessoa, colocando em seu coração um pouco da luz eterna que vieste acender na noite escura de nossa fé. O ano novo se aproxima. Isso significa uma oportunidade. Celebrar o nascimento de Jesus é uma forma de olhar a vida com mais esperança, permitir que Jesus nasça em nossos corações, permitindo que sejamos sempre mais solidários uns com os outros, que o espírito natalino faça brotar dentro de cada um de nós a coragem e a sabedoria para seguir nos trilhos do bem, em busca de novas e boas realizações. Tenhamos a coragem de testemunhar o amor de Deus a partir dos pequenos acontecimentos e das escolhas do nosso dia a dia. Que o menino Jesus traga muita saúde, paz, amor e esperança a você e toda a sua família, concedendo-lhes um Natal feliz e um ano novo repleto de muitas bênçãos e graças. O Movimento de Cursilho de Cristandade de Ibirama deseja que todos os ambientes sejam evangelizados e iluminados pela luz do menino Jesus. E lembre-se, Cristo conta sempre com cada um de nós.
Muito obrigado, Ananda, por esse momento tão especial que nos trouxe no quadro de hoje, com a palavra à igreja. Em seguida, nós temos aí uma mensagem do nosso bispo diocesano, Dom Onésio Alberton. Vamos acompanhar. Não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Cristo Senhor. Dom José, Dom Augustinho, queridos padres, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, querido povo de Deus, hoje é Natal. É Natal porque Jesus já nasceu. É Natal porque Ele aguarda o meu e o teu nascimento para Deus. Com a tua vida, com o teu jeito de ser, com o teu esforço, com a tua cruz, com o teu sofrimento, seja Natal. Manifeste que a presença de Jesus habita hoje no teu coração. Um feliz e santo Natal para você e a sua família. Temos também, então, uma mensagem aí de final de ano do nosso padre da paróquia, né, o padre William. Vamos ouvir. Olá, irmãos e irmãs, é com alegria e muita satisfação que eu venho até vós para vos desejar um feliz Natal. Natal é tempo de alegria, porque veio até nós o Salvador, há mais de 2000 anos, em uma manjedoura, e Ele vem constantemente em nossa vida. Ele bate à porta do nosso coração de uma forma simples, de uma forma suave, porque deseja entrar. E qual será a tua resposta? Tomara que seja assim: Senhor, venha em minha vida, porque sem ti nada posso fazer. Que nesse Natal o menino Jesus possa abençoar a todos nós, a nossa família, a nossa cidade e a nossa nação. Muito bem, encerramos então nosso quadro de hoje com a palavra à igreja, né? E a partir do dia 1º de janeiro a gente vai estar aí reprisando alguns momentos do quadro com a palavra à igreja de 2022. Em fevereiro esperamos voltar com episódios inéditos aí do quadro com a palavra à igreja. Para encerrar, de costume, né? Vamos fazer uma oração à Nossa Senhora, a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Fiquem conosco. O programa ainda não terminou. E para finalizar esse programa especial de Natal, programa Minutos do Evangelho, a gente vai trazer a agenda na nossa paróquia, nesse dia do Natal do Senhor. Dia 31 de dezembro é sábado, 4 horas da tarde, celebração da Santa Missa na Capela Santa Cecília, da Barra do Coxo. E também no sábado, 19 horas, celebração da missa de final do ano na Matriz Santo Berto, 19 horas então. Ano terminando, devemos nos lembrar, o dízimo é uma doação ou oferta de 1/10 da sua renda para o serviço de Deus. Desde a antiguidade, Deus ordenou a seu povo que desse 1/10 de tudo o que ganhasse de volta a ele. Esse mandamento ainda está em vigor. Também quero dizer que estão abertas as matrículas para a catequese da pré-comunhão e para a crisma adulto. As matrículas iniciaram já no dia 16 de novembro e vão até o dia 15 de fevereiro do ano que vem. Para a crisma adulto, somente na secretaria paroquial. E para a pré-comunhão, em todas as comunidades, né, estão abertas essas matrículas. E esse prazo é para toda a paróquia. E lembro que a secretaria paroquial, né, está fechada, está em férias e volta no dia 23 de janeiro
Então, programa Minutos do Evangelho de segunda a sexta em 2 horários, meio-dia e reprise às 7 da noite. Aos domingos, sempre meio-dia. O programa tem 1 hora de duração no domingo. E domingo que vem, estaremos aí iniciando, né, o novo ano, dia 1º, dia 31 é sábado, dia 1º, domingo, estaremos de volta aqui com o programa Minutos do Evangelho, Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Para encerrar esse programa de hoje, nós vamos fazer a oração do Natal. Que sua encarnação seja a redenção para cada ser humano, o caminho do bem, a estrada de nossas vidas. E que assim, em cada coração, renasça a paz. Que a magia desta noite santa traga esperança para o mundo. Que haja ceia em toda mesa, que a alegria dos pastores nos dê um coração aberto. Pedimos que seu olhar renove nossa fé e sua humildade nos faça cuidar dos abandonados e sofredores, nos tornando solidários e fraternos. É Natal, festa do amor. Menino Deus, iluminai-nos e abençoai-nos. Amém. E que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, através da intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre todos nós, né, um bom final de domingo, um bom final de domingo de Natal, né, e uma semana abençoada para quem está de folga, que se retire um pouquinho para a oração, né, e para quem ainda tem que continuar no seu trabalho, faça do seu trabalho também uma oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem aí com a nossa última música de hoje.